Alteridade. Palavra derivada do latim alter. Possui o significado de o esforço de se colocar no lugar do outro. Dizem, é verdade, que devemos respeitar as pessoas como elas são. Mas isso não seria verdade se não fôssemos um pouco filósofos, cada um de nós, a perguntar também como elas são. Não é raro que tratamos os outros como espelhos de nossa vaidade, e ao querer julgar o outro, que não é próximo, nós o fazemos apenas com as nossas categorias de entendimento. Porém, se uma pessoa, por exemplo, entende o mundo a partir do coração, o que é de direito, e vê as pessoas pelas cores das emoções, porém, o outro fala, intenciona, se comunica pelas razões práticas, será que eu saberei compreendê-lo tal como ele quer se colocar a mim? Se eu, ao contrário da fala, privilegio o corpo, a comunicação gestual, outra semiose, outra linguagem, e o outro, no entanto, utiliza especialmente da escrita, e temos que nos falar, será que eu o alcanço ou ele me entende? A alteridade é o esforço de ir ao mundo do outro tal como ele é, não como eu gostaria que ele fosse, apesar dele. Por incrível que pareça, este é um desejo e uma estratégia de tentar dar ao outro o direito que lhe é nato, o de existir por si próprio. Diante dessa dificuldade, eu gostaria de apresentar algumas noções gerais da alteridade ao longo da história do pensamento humano. Na história da filosofia, na história da produção do que entendemos por pessoas e relacionamentos humanos, sempre houve o desejo de entender o outro, de nos relacionarmos com as diferenças. Há basicamente dois eixos clássicos que construímos essa relação com o outro. Uma delas é fundamentada no princípio da identidade comum. O que temos nós, todos nós, de igual. O que temos que nos torna uns aos outros semelhantes. E este princípio metafísico que defende a tese de uma natureza humana faz com que o princípio da alteridade seja alcançado pelo autoconhecimento. E fica como lema: como eu posso conhecer o outro se eu não conheço a mim mesmo? Preciso antes me investigar, saber se estou sendo lúcido, cônscio diante do mundo, para não contaminar o outro com os meus pensamentos equivocados. Há muitos pensadores representantes dessa filosofia de alteridade. Desde na China antiga, Confúcio, em época semelhante, muito próxima, Sócrates, e não conheça-te a ti mesmo para lidar com o mundo, na Grécia. Mas nós também vamos encontrar, desde Nietzsche e Freud, passando pela Alemanha, toda a importância e o desejo de que, se quer ir ao mundo do outro, deve ficar atento do seu próprio mundo. Vamos deixar claro quem somos uns, para depois irmos aos outros. Isto é correto ou errado? É pelo menos brilhante. E muitas pessoas são assim, não há dúvida. Todavia, também há problemas nisso. Imagine se algumas das senhoritas aqui presentes chegassem até mim e dissessem: eu estou com uma imensa, insuportável cólica menstrual. E eu colocasse a mão em seu ombro, olhasse no fundo de seus olhos e dissesse: eu sei como é isso. Há suspeita de que iriam rir de mim. Ou, não sei, quem sabe um pouco de agressão. Porque afinal de contas a dor é uma experiência privada. O outro não tem acesso a ela. Então, como eu, homem, poderia saber o que é uma cólica menstrual? É óbvio que eu não sei do que estou falando. Mas esse é o problema fundamental da filosofia. Nunca
aceitar o mundo como óbvio. Pois é óbvio para mim, pelo menos. Será que é para o outro? Ora, se uma outra mulher, então, voltasse àquela primeira, que estivesse com cólica menstrual e dissesse, eu sei como é isso, parece que não haveria confusão, haveria aceite e até uma irmandade, sem mareza de mulher para mulher. No entanto, talvez aí, justamente pelo acordo, é que estaria o desrespeito. Não raro é assim. Porque afinal de contas, se eu cortar o meu dedo, homem ou mulher, não importa, pequeno, adulto, branco, preto, amarelo, e que língua eu fale, algum de vocês, por mais caridoso, de boa vontade que tenha, em querer ter em comum comigo, saberia entender o que é a minha dor? Não é natural que quando uma pessoa fala do que sofre, de uma experiência tão íntima, tão privada de acesso ao outro, o outro fala da própria dor para tentar escutar o primeiro. E então, o que pareceria ser alteridade, o que pareceria ser colocar-se no lugar do outro e respeitá-lo, foi na verdade o mais puro egoísmo. Enquanto o outro fala da própria dor, eu vou falar da minha, para dizer que eu compreendo. Meu Deus. É comum então que as pessoas nos momentos de crise tenham a compartilhar, não a busca da escuta e do caminho daquele que pede ajuda, mas o compartilhar de mais demandas de sofrimentos daquele que não escuta, mas fala ao mesmo tempo. Por isso, entre as coisas boas e ruins, eu quero chamar a atenção para um dos importantes filósofos, sociólogos, juristas do século XX, alemão Erich Fromm, que mudou-se para os Estados Unidos logo com o início da Segunda Guerra Mundial, e lá investigou o fenômeno do capitalismo, do consumismo, e escreveu obras brilhantes, especialmente voltadas para a educação, ter ou ser, psicanálise da sociedade contemporânea, autor que chamou a todos a atenção e, entre vários elementos discutidos, ele fala de um processo terapêutico de ativação. Na obra O Indivíduo, entrevista do Le Monde, editora Ática, vocês podem ver, isso ainda na década de 70. Ele vai dizer, olha, todos nós temos algo que nos torna iguais, comuns, para que eu respeite ao outro. Eu preciso ir ao mundo dele, mas como? Procure em si mesmo o mais próximo da experiência de que o outro nos fala. Portanto, há em todos nós uma criança e um adulto. Há o impulso assassino e também a potência da bondade santa. Se eu procurar em mim aquilo de que o outro fala, de alguma sorte eu me aproximarei dele. Isso é maravilhoso. Por outro lado, não deste princípio positivo da alteridade, o que o outro tem, que eu vejo. Quem é o outro? Ele está lá. Se eu não o alcanço, se eu ainda não o compreendo, falta-me tirar as travas dos olhos, descobrir a verdade. O outro existe, eu vejo. Descobrir é tirar a coberta. Se eu tirar a poeira dos meus olhos, eu verei como ele é. É apenas uma questão da minha ignorância, como Sócrates lembrava, basta eu me conhecer e alimentar de sabedoria, que alcançarei o outro para ajudá-lo. Mas eu quero lembrar também o convite de que o querido Weber Lima, professor Weber Lima, vai falar também muito bem um outro filósofo lituano, Emanuel Levinas, que vem apresentar uma outra tese de alteridade. A alteridade com ele, o esforço de entender o outro tal como ele é. Emanuel Levinas defende a seguinte ideia, entre várias obras, em destaque esta, Entre Nós. O outro é infinitamente outro. Nunca, jamais, nem por aproximação, eu o alcançarei. Tudo que eu sei sobre ele, está bem claro, é o que eu sei sobre ele. Não é, nunca será substituído como conhecimento de quem ele é, ou de quem ele possa ser. Por isso só nos resta uma única alternativa, e não é o conhecimento. Não é a epistemologia, não é o estudo sobre o outro, é a ética.
Pois se o outro é infinitamente outro e nunca a minha palavra vai substituir a palavra dele, o meu gesto, as minhas intenções, vocês sabem bem que de boa vontade o inferno está cheio, jamais o outro precisará ou poderá ser substituído por eu falar por ele, se eu não souber do caminho. E é nessa postura de tornar o outro infinitamente desconhecido que eu respeito. Porque quando eu não sei, ou quando acho que sei, enquanto eu souber o que sei, permanentemente, como o conhecimento é vivo na relação da ética, eu devo voltar a ele e perguntar: ei, me diz uma coisa, o que você quer dizer com isso? Ele é a única fonte da verdade sobre ele. Então, não há conhecimento que substitua o diálogo. Isso é uma síntese brilhante para nós mostrarmos dois caminhos que temos. Há vários filósofos dessa alteridade absoluta, radical. Sartre, na França, como Paul Ricoeur, Habermas, na Alemanha, de que o nosso querido Luiz Ignazio é um grande especialista, estudioso, Martin Buber, na Áustria, enfim. O mais importante sobre isso aqui, eu quero deixar para vocês, em conclusão, uma dica da filosofia clínica, da filosofia em geral também. Diante da pergunta, quem é o outro? Este, diante de mim, do lado, com quem eu convivo, no ônibus, amigo, amante, marido, esposa, filho, motorista de ônibus, garçom. Quando eu me pergunto quem é o outro, eu sugiro dois caminhos. Duvide sempre de si mesmo, do seu próprio julgamento sobre o outro. Pois, ainda que estivéssemos certos, não seria tudo. E por mais que erremos, a segunda dica, o segundo passo é: dialogue com ele. Na dúvida, respeite-o, escute-o. E diante desse dilema, tal como eu pretendo apresentar nesse trabalho, escuta ou silêncio, eu tenho duas posturas. Ou eu o escuto em todas as suas linguagens, ou eu calo, o silencio, com o que para mim é verdade. É assim. Meus amigos, quero lembrar que ali ao lado está sendo servido gratuitamente cafés, café filosófico. É bom que haja café. Eu, pelo menos, ainda sou um dependente químico. E esses dois hão de confessar que eram. Mas depois foram substituídos pela Coca-Cola. E outros, né? Muito bem. Convido então o querido professor Luiz Ignatius, antes o querido professor Dr. Weber Lima, para falar um pouquinho sobre a alteridade. E no final, depois, o convite maior é para que todas essas apresentações venham a uns aos outros aqui nos apresentarmos e fazermos convites de amizade, de trabalho, de, essencialmente, encontros mútuos. Querido Weber Lima. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite do meu querido amigo de tantos anos, o professor Will Boy, de estar aqui. Parabenizo as mães por seu dia. E ser mãe já é um símbolo vivo que é ser alteridade, que é saber escutar, essa escuta que o querido amigo fala. Embora existam mães e e tantas confusões na sociedade quanto ao que é ser mãe, eu digo muito isso em sala de aula: mãe é quem cuida, não é só quem gera. E isso assusta um pouco. Alteridade é uma ideia, é um conceito que atravessa a história humana. E é um desafio. Porque pensar a relação humana nos traz toda a nossa história vivida nesse planeta. Alteridade não é uma daquelas ideias que a gente pode colocar em um livro, ler, concordar ou discordar, ir para casa e o mundo segue. A alteridade é a nossa própria vida nesse planeta. O próprio planeta nos convida a compreender um sem número de coisas que se contrapõem muitas vezes à nossa vontade particular.
Assim, a própria natureza é um outro para nós. Hoje, o desafio de viver nesse nosso planeta é aprendermos a escutar uma natureza que para nós já não diz muito mais. E nós desenvolvemos uma tecnologia que muitas vezes silencia essa natureza e nos sentimos desconectados, como se a natureza fosse uma coisa distante, lá do mundo passado. E nós, seres humanos, somos uma outra coisa. A alteridade é uma dessas ideias que desafia o espírito humano em todas as áreas, nas artes, na filosofia, na ciência e nas religiões. Manuel Levinas, o autor do qual meu querido amigo fez menção, passou toda a vida dele tentando entender, a partir de sua experiência hebraica, porque toda a sua origem histórica está na cultura hebraica, tentando entender por que nós, seres humanos, temos tanta dificuldade em lidar com as nossas diferenças. Porque nós somos constitutivamente diferentes. Porque ao longo da nossa história, nós construímos uma ideia de que temos que ser iguais. E aí é importante distinguir algumas ideias. Existe a ideia da igualdade como a igualdade num espaço, uma esfera pública, diria Habermas, que é o autor do meu querido amigo de muitos anos, Luiz Inácio, um lugar, um espaço de convivência onde o respeito a todos é igual. Então é a igualdade axiológica, a igualdade como valor, a igualdade como nós convivermos uns com os outros, um espaço de convivialidade. Essa igualdade, ela aparentemente não traz grande desafio, aparentemente. Mas existe uma outra ideia de igualdade, que é o que levou o Emmanuel Levinas a pensar por que nós temos tantas dificuldades de lidarmos com os outros. E ele é herdeiro de uma cultura, não uma única cultura, mas de uma cultura que viu na Segunda Guerra Mundial uma das maiores atrocidades, a morte de mais de 50 milhões de pessoas, sendo que da sua raiz hebraica, cerca de 6 milhões de pessoas foram exterminadas nos campos de concentração. Só os ciganos, estima-se, porque os ciganos em geral não têm identidade, então é difícil rastrear, só os ciganos estimam-se cerca de 10 milhões de pessoas extintas nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Até hoje, a cultura europeia tem uma dificuldade enorme de explicar como essa cultura, que pretendeu ser um marco, um demarche, um padrão para o mundo de civilização, com seus ideais de igualdade, da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade e liberdade, como essa cultura engendrou, ali na primeira metade do século XX, um pesadelo, como foi o nazifascismo. E o Levinas vai se dedicar, num momento muito delicado humano, a tentar entender essa nossa dificuldade em lidar com as nossas diferenças. E ele vai perceber que muito da nossa dificuldade se deve na nossa história, a nós, em algum momento, termos nos confundido quanto à igualdade como um espaço de convívio com as nossas diferenças, com igualdade eu reduzir o outro àquilo que eu gostaria que ele fosse. Esse segundo, reduzir o outro, diminuir o outro, desumanizar o outro, é destruir o outro. E a ironia que Levinas percebe muito bem é que ao fazer isso, o outro se me escapa para si. Eu posso destruir, mas a ironia é que eu jamais o terei. E essa infinitude de nós como seres humanos, uns com os outros, é todo o esforço que desde esse período da Segunda Guerra, o campo ético vem fazendo os mais diferentes pensadores. Eu fui aluno de Ernest Tungenar. Tungenar é um dos maiores pensadores da ética hoje vivo no mundo. E certa feita, num dos auditórios da Universidade Católica, onde o querido amigo hoje dá aula, eu cometi o deslize de perguntar para o professor Tungenar, ele que é alemão, foi criado na Venezuela, é poliglota, fala 8 idiomas, fala o português sem sotaque, impressionante o professor Tungenar. Eu cometi a indelicadeza de perguntar, professor Tungenar, é muito interessante essa coisa da ética, do dever, ele falava de Kant,
imperativo categórico, do tu deves, isso tudo é muito bonito. Como é que o senhor explica o nazismo? Foi a primeira vez que eu presenciei um dos maiores oradores que eu já conheci na minha vida não conseguir articular uma palavra. Ele se perdeu completamente. Então, Tungner, Hans Kung, o próprio Levinas, Habermas, que ainda está vivo, e tantos outros pensadores hoje se esforçam por tentar compreender essa nossa dificuldade essencial. É esse momento, em algum momento da nossa história, em que nós confundimos igualdade como possibilidade de convívio com as diferenças, com igualdade, o reduzir o outro ao que eu gostaria que ele fosse. E no limite, se ele não quiser ser como eu gostaria, então ele não será. Que foi o que acontece na Segunda Guerra Mundial. Sendo impossível fazer com que cada uma das culturas, dos povos, fossem o retrato do suposto ariano puro, que não foi Hitler quem inventou, tem raízes muito mais profundas na história da humanidade. Hitler não inventou nem o nazismo, nem o racismo. Nem o partido nazista, do qual ele foi o líder, foi ele quem inventou. Mas, o que foi isso? O que foi essa ideia, que tem raízes profundas, que fez com que outros povos fossem destruídos? Por quê? Porque não eram como esse mito da pureza, da superioridade racial que os nazifascistas apostaram. Então, conviver com os outros, escutar os outros, exige uma postura de absoluta humildade. Não é uma humildade piegas, não é uma humildade pregação, não é uma humildade doutrinária, que alguém diga que tem esse ou aquele critério. É mais do que isso. É toda uma abertura diante de um outro que eu não sei. Parece-me óbvio que eu enxergo as pessoas, né? Apesar de eu particularmente ser míope e ter dificuldade de enxergar a distância, mas eu enxergo as pessoas. Então parece que as pessoas são tão óbvias, porque elas se apresentam para mim, elas se apresentam inelutáveis, elas estão aqui. Mas quem é cada uma dessas pessoas que se apresentam? Quem é cada uma dessas pessoas? O que é esse ser humano que tem um potencial fantástico para fazer coisas incríveis ou coisas terríveis? Nós geralmente não sabemos. E aí nós substituímos por essa ideia segunda, a ideia de que a igualdade é fazer com que o outro seja como eu gostaria que ele fosse. Talvez por insegurança, talvez por medo. O certo é que todo o desafio do pensamento levinasiano é tentar nos fazer compreender que esse outro não é um outro qualquer. Esse outro não é o meu semelhante. No belo modo poético, nos textos dos 4 evangelhos, incrivelmente não está escrito semelhante, está escrito o próximo. Porque contato é proximidade. Mas não está escrito semelhante. Talvez porque o mestre Galileu sensatamente tenha percebido que o que nós jamais podemos fazer é transformar as pessoas em espelhos de nossas vaidades. E é algo muito comum. Na história da intelectualidade, na história da humanidade, na história da política, é muito comum nós fazermos com que as pessoas sejam reduzidas às nossas expectativas. E depois nos espantamos quando as pessoas não respondem às nossas expectativas, e aí nós denunciamos: você me enganou. Você não é o que eu esperava que fosse. E nem poderia ser. Porque eu jamais conheci a outra pessoa por ela mesma. Eu a enxerguei através dessa ideia, por meio dessa ideia, de reduzi-lo ao que eu gostaria que ele fosse. Então a alteridade é um desafio. E hoje, em termos planetários, é mais do que um desafio apenas do discurso de um pretenso presidente dos Estados Unidos, Al Gore, quem fosse presidente, em defender o meio ambiente, ou de qualquer outra pessoa bem intencionada. Diz respeito à própria qualidade de nossa existência como seres humanos e da própria qualidade da vida nesse planeta como um todo. Se esse planeta ainda terá sentido, ou nós ficaremos
perplexos e perdidos, apesar de toda a tecnologia que nós vamos construindo, sem nos entendermos. Então nós temos máquinas, nós temos conhecimento, mas nós não temos compreensão. Não é à toa que um pensador, para mim, muito importante da minha formação, Max Weber, criou uma escola sociológica cujo centro metodológico é a compreensão. Porque compreender o ser humano é hoje o mais radical dos desafios. E compreensão não é algo que se dá apenas pela boa vontade. É muito mais do que isso. E essa abertura, essa humildade, esse desejo de conhecer o outro em seus termos, é hoje a grande jornada do pensamento na ética. E todos os autores se esforçam, de alguma forma, por desarticular essa profunda incompreensão de que igualdade não é fazer com que os outros sejam como eu gostaria que eles fossem. E isso na nossa cultura é muito forte. Não raro quando a gente discorda, particularmente na cultura brasileira, nós professores universitários percebemos muito isso. Na cultura universitária é muito importante a interlocução, porque sem interlocução todas as ideias ficam perdidas, né? Isso é uma forma de alteridade. Não raro há uma dificuldade enorme das pessoas se ouvirem e viram solilóquios, viram pessoas falando ideias, mas cada um fechado na sua ideia, sem entender a ideia do outro. Daí porque a proposta, se eu entendi bem o que o querido amigo colocou, não é debater, não é nos debatermos uns com os outros, mas aprendermos a nos escutar. É mais fácil nós discordarmos uns dos outros, sem sequer nos ouvirmos mutuamente, do que nos ouvirmos. E por que é mais fácil nós nos debatermos, é que muitas vezes o diálogo, no caso humano como um todo, e no caso particular da academia, não raro não se dá. E nos tornamos, muitas vezes, perplexos como o mundo não nos compreende. E é interessante como os poetas perceberam bem isso, né? Será que é o mundo que não nos compreende? Ou será que é nós que não compreendemos o mundo? Ou será que cada um de nós está tão fechado em si mesmo, com essa ideia de que igual é sermos um no espelho dos outros, que não nos possibilitamos entender o outro por ele mesmo? Eu peço que o colega me ajude com o tempo, mas eu gostaria de, então, parcialmente encerrar dizendo de um filósofo que eu gosto muito, Peter Wynne. Peter Wynne, junto com toda essa gama de pensadores, tem se dedicado a esse esforço de compreender o outro. Cada um desses pensadores faz esse esforço. Como compreender? É fácil a gente dizer, olha, tem uma cultura, tem uma dificuldade, existe o desafio da alteridade, existe essa enorme tentativa de nós, muitas vezes, nos fazermos espelhos uns dos outros. Tudo isso eu entendo, aparentemente. Mas o que fazer? Peter Wynne faz uma sugestão que eu compartilho com todos aqui, nessa belíssima noite. Compreender o outro é compreendê-lo sempre em seus próprios termos. Sempre em seus próprios termos. Muito obrigado. Pessoal, nesse clima, não sei se é boa tarde ou boa noite. Boa tarde e noite para vocês, então já que são os dois, né? É complicado a gente falar depois de duas pessoas que têm boa formação em filosofia. Sabendo disso por antecedência, o que eu preparei para falar aqui para vocês foi um conjunto de coisas que eu vou tentar expressar com a máxima simplicidade possível e só tem alguma coisa de conceitual, mas eu gostaria de expressar muito menos conceitos sobre a alteridade ou conhecimento sobre a alteridade, muito mais uma preocupação, que é o que tem
visitado todos os meus estudos, as coisas que eu tenho feito, as buscas, as angústias que têm me movimentado na vida profissional e na vida intelectual, que diz respeito muito menos a entender o que é alteridade, o que é esse caminho ético, e muito mais ressaltar a importância que tem nos dias de hoje de alguma coisa que seja, se não isso, pelo menos algo muito próximo disso. Tanto Will quanto Weber falaram com muita proficiência a respeito dessa ideia do outro. Eu gosto de trabalhar essa ideia do outro com uma outra palavra, não falar tanto o outro. Nós vivemos uma sociedade individualista, uma sociedade em que a gente fala o outro, o que vocês escutam é o outro indivíduo, né? Eu sou um e vocês, cada um de vocês é um outro. E a filosofia da alteridade, a ética da alteridade, trabalha com um conceito que eu acho que é mais amplo do que esse, é mais interessante até, para que a gente possa refletir a respeito disso. Que é a noção, não especificamente de outro, mas daquilo que define o ser outro, que é a ideia de diferença. Para mim é a ideia de diferença que funda a filosofia da alteridade, que funda esse espaço de angústia em que nós vivemos na relação social hoje. O que vem a ser a diferença? Diferença é todas as vezes que alguém discorda de você. Diferença é todas as vezes que alguém te surpreende, que alguém te traz uma surpresa qualquer. Diferença é sempre quando acontece um evento qualquer na sua vida que é inesperado. Diferença é quando você lança o olhar sobre algo, que pode ser um lugar, uma pessoa, ou um conjunto de coisas, ou uma situação, e aquilo te traz medo, te traz temor, porque te é desconhecido. Todas as vezes que isso acontece, isso é cotidiano na vida de todos nós, há a manifestação da diferença. E a manifestação da diferença não é uma escolha que a gente possa fazer. É legal a gente falar às vezes, olha, uma ética de alteridade, a gente aceitar o outro, a gente aceitar a presença do outro, a fala do outro, a gente se calar para escutar o outro. Bonito isso. Fica parecendo que é uma escolha que a gente possa fazer. E não é. A alteridade é algo que aparece de repente, que nos apela, que exige de nós uma posição. A alteridade é um desafio que a própria vida nos faz em cada momento, em cada situação. Eu, por exemplo, estou sentindo isso aqui agora. Eu estou iluminado com essas luzes aqui, não estou enxergando porcaria nenhuma de vocês, quase nada. Então, o fato de eu não estar conseguindo enxergar, eu tirei os óculos para ver se ficava melhor, ou coloquei os óculos, ficou do mesmo jeito. O fato de eu não poder estar enxergando neste momento, com a nitidez que eu gostaria, o rosto de vocês, a ideia de rosto é importante em Levinas, ele utiliza isso como conceito filosófico. O fato de eu não estar podendo enxergar a reação de vocês, deve ter alguém dormindo ali atrás, deve ter uma pessoa bocejando, alguém cochichando, falando mal da gente, tem uma pessoa banando lá atrás, mas eu não sei quem é. Isso me traz uma angústia extraordinária, porque a invisibilidade de vocês para mim tira de mim a capacidade de, a partir de vocês, eu controlar o que eu falo. E ao controlar o que eu falo, eu querer controlar vocês a partir do que eu falo. Vocês se tornam mais inabordáveis para mim. Vocês se tornam mais outros, mais diferença. Eu sinto isso quando eu falo em rádio e televisão também. Porque só está diante da gente o microfone, só está diante da gente a câmera, e a gente não sabe para quem que a gente está falando. E esse não saber é conteúdo de angústia. Esse não ser capaz de divisar a outra pessoa, de enxergar como ela reage, como ela está reagindo, como é que ela está se manifestando, é a manifestação dessa diferença, e diferença que me angustia, que me apela. Então, a ideia da alteridade começa assim: a gente não tem a alternativa de escolher a situação, de não se relacionar com as diferenças na nossa vida. Viver é estar o tempo todo numa relação constante com aquilo que nós não somos
com aquilo que nós não sabemos, e que, como disse o Will, como disse o Weber, como diz o Emmanuel Levinas, aquilo que provavelmente eu jamais saberei. Mas esse não saber não significa eu não estar em contato. Não significa eu não ser desafiado por isso o tempo todo. Não significa eu não me estabelecer diante do outro como espaço de conflito para mim. Aí nós vivemos nos dias de hoje com a emergência das tecnologias de comunicação que nos colocam em contato uns com os outros o tempo todo e de maneira quase obrigatória. Hoje em dia, se você não está na internet, cada vez mais tende a ser assim, é como se você não existisse. Para que você exista socialmente, para que você seja reconhecido, para que você tem que estar na internet, você tem que estar em contato com o mundo, com esse mundo que também é absolutamente desconhecido de alguma forma. E esse mundo virtual, esse mundo de alta tecnologia, de redes de comunicação, é um mundo que não respeita espaços, é um mundo que não respeita identidades, é um mundo que não respeita pontos de vistas específicos. O estar em contato o tempo todo é se abrir, e a gente tem sido obrigado a isso, para a invasão do outro de maneira virtual e eletrônica também. É lógico que a gente cria defesas para isso, para a manutenção da nossa identidade, para a manutenção da estrutura do nosso eu. Uma das estratégias que a gente cria é nos relacionarmos em formas tecnológicas que nos possibilitem descartar o outro sempre que ele nos abandonar, ou sempre que ele nos desagradar de alguma forma, ou sempre que ele manifestar alguma alteridade que nos pareça insuportável naquele momento. No Twitter a gente fala dar unfollow numa figura, né? A gente deixar de seguir a figura e bloqueá-la. E tem esses mecanismos em todos os lugares. Nós sentimos a necessidade de manter o controle sobre o nosso próprio espaço. E para manter o controle sobre o nosso espaço, eu tenho que criar muros, eu tenho que criar condições para que as pessoas atravessem o espaço delas para o meu, para que as pessoas compareçam no meu espaço. Eu não estou propriamente questionando isso, mas dizendo que isso também é uma manifestação da dificuldade que a gente tem de se relacionar com a diferença das outras pessoas. Só que no mundo altamente conectado, cada vez menos nós temos o direito de não nos conectarmos, de não estar diante do outro. Daí que, ao invés, talvez, de estarmos caminhando para aquele sonho do Marshall McLuhan, aquele autor canadense que inventou a ideia de aldeia global, observando o rádio, né? Não sonhava com a internet. Ao invés de nós estarmos caminhando para um mundo de aldeia global, um mundo de uma comunidade única, um mundo em que nós nos sentimos irmãos uns dos outros o tempo todo, nós podemos estar caminhando para um mundo de guerra total, de disputa contínua, cotidiana, de sentido o tempo todo. O mundo da internet é mais ou menos desse tipo. A conflitualidade simbólica acontece o tempo todo. E quanto mais pessoas conectadas a você tem, maior é a possibilidade de você abrir campo para espaços de conflitualidade. Ou seja, nós estamos nos encaminhando para um mundo em que uma ética da alteridade ou alguma coisa próxima disso se torna para nós uma necessidade de primeira hora, uma necessidade de sobrevivência no espaço de relação. Ao mesmo tempo, esse mundo ele tende a ser um mundo cada vez menos tolerante para com as diferenças. O mundo que se globaliza, ele globaliza algumas coisas específicas, alguns sentidos simbólicos específicos. Se a gente observar, por exemplo, o espaço da cultura, alguns tipos de música se tornam mais globais do que outros. E ao globalizar determinados sentidos, ao globalizarmos, por exemplo, o McDonald's, o fast food, a gente localiza tudo aquilo que não é fast food, tudo aquilo que não é McDonald's.
O piqui, por exemplo, se torna uma coisa localizada, não é globalizada, se torna uma diferença. É de se perguntar até que ponto a globalização de alguns sentidos não introduz para a gente uma rede de obrigações de estar globalizado, e esse estar globalizado nos leva a rejeitar justamente o espaço de continuidade, o espaço de localidade. Não é à toa, por exemplo, que provavelmente dentro deste banco vai haver muita gente que gosta de determinados tipos de música e não gosta, por exemplo, da música sertaneja, da música goiana, da música que também é, de certa forma, globalizada até certo ponto, mas que surge daqui. Porque a gente aprendeu determinadas formas de gosto, determinadas formas de cultura, e nós temos na nossa cultura que apreciar determinadas coisas significa obrigatoriamente rejeitar outras. A gente exige dos outros essa igualdade que não é a igualdade da ética, da relação ética. A gente, ao propor essa ideia de igualdade, a gente estabelece para nós, nas nossas próprias relações, a desigualdade como parâmetro, como condição da igualdade. E a desigualdade não é uma condição da igualdade. A diferença, a manifestação da diferença é que é condição para uma relação entre iguais. Relação de iguais formais, em que eu, ao admitir a diferença do que você é, estabeleço como relação dessa diferença o respeito a você como se você fosse igual a mim. Eu trabalho na relação a aceitação de uma ilusão, que é a ilusão de que você tem os mesmos direitos e as mesmas condições que eu. Mas eu só posso fazer isso a partir do momento em que eu admito a presença da sua diferença comigo. Enquanto que a igualdade que a cultura ocidental, especialmente a cultura capitalista, nos faz, é a igualdade do consumo e a igualdade da conversão, que é a igualdade de tornar o outro semelhante, ou tornar o outro, como diz o Levinas, o mesmo. Da gente mesmificar todas as pessoas em todos os sentidos. Da gente ocidentalizar o mundo. Da gente incorporar esses sentidos globais como aqueles únicos que detêm a legitimidade da situação social. E aí as diferenças, as identidades, elas começam a ser violentamente apagadas, violentamente deslegitimadas, violentamente afrontadas. Ou seja, a ideia da alteridade não é uma ideia de simplesmente, olha, nós não somos iguais uns aos outros, nós não nos relacionamos como iguais, nós temos que nos relacionar num regime de igualdade de direitos. Ninguém pode ter mais direito ou menos direito do que os outros. Igualdade de direitos, igualdade de relação, que só se estabelece quando existe o respeito à diferença. O contrário da igualdade não é a diferença. O contrário da igualdade só é a diferença na lógica e na matemática. O sinalzinho de igual e o sinalzinho de diferente são coisas contrárias uma à outra. Na ética, o contrário de igualdade não é diferença. O contrário de igualdade é desigualdade. E o contrário de diferença não é igualdade. O contrário de diferença é indiferença. Essa indiferença que se manifesta todas as vezes em que emerge a diferença diante de nós. A diferença da criança que pede esmola no sinal de trânsito. A diferença da pessoa que chega maltrapida para nós, a gente sobe o vidro do carro por causa que a gente tem medo da diferença dela. Essa diferença diante da qual nós somos ou nos manifestamos eticamente indiferentes. Não tanto porque não enxerguemos, não tanto porque não sabemos dela, mas porque julgamos que ela não tem nada a ver com a nossa vida. Porque julgamos que essa diferença manifesta é algo que é problema de outro, que não somos nós. É problema do Estado, é problema dos políticos, é problema do governo, é problema do sistema econômico, seja lá o que isso for, não é problema nosso. Diante dessa diferença, o que nós normalmente fazemos
é a manifestação da rejeição da diferença dela, que é uma manifestação de indiferença, por diversos meios absolutamente concretos, como subir o vidro do carro ou erguer o muro de 4 metros em torno da casa com cerca elétrica e tudo. Ou irmos morar no Alphaville, no condomínio fechado, que nos protege da pobreza que existe na sociedade. Ao não encararmos a diferença existente, ao não encararmos a desigualdade existente, ao nos tornarmos indiferentes para a desigualdade e para a diferença do outro, nós reproduzimos essa cultura de injustiça, nós reproduzimos essa cultura de indiferença e continuamos tocando a sociedade brasileira como sendo uma das mais desiguais e uma das mais injustas do mundo, apesar de vivermos num dos países mais ricos do mundo. Certo? E não somente a sociedade brasileira. É preciso que a gente pense também nessa relação de continuidade na sociedade goianiense. De acordo com o índice Gini, que é o índice que mede a desigualdade no mundo, Goiânia é uma das cidades mais desiguais do mundo. Não é uma das mais pobres, mas é uma das cidades mais desiguais do mundo. Uma cidade em que a diferença entre os mais ricos e os mais pobres, uma diferença entre os mais ricos e os mais pobres, é uma das maiores do Brasil, da América Latina e do mundo. Algo precisamos fazer. Evidentemente, não vai ser num pub, conversando com pessoas de classe média e classe média alta, que nós vamos resolver esse problema. Mas é fundamental que a gente encare esse problema como um problema não somente ético, não somente filosófico, para a gente discutir num café e depois bebericarmos, achando tão bom ter discutido, mas de nós encararmos isso como um problema de natureza política, como um problema de natureza ética, que toca a vida de cada um de nós e que nos apela, que nos desafia para sermos menos indiferentes com as desigualdades desse mundo. Senão, gente, o mundo para os nossos filhos e para os nossos netos não vai ser tão melhor do que esse que nós já estamos vivendo. Muito obrigado. Dentro do princípio do conceito de alteridade que foi apresentado por todos, eu trago à tona da discussão também Nietzsche e o imperativo categórico de Kant. Especificamente Nietzsche, o conceito do super-homem e da colocação pragmática que ele tem de nós enquanto seres humanos inseridos dentro do nosso próprio mundo. A pergunta é extremamente simples. Dentro de tudo aquilo que foi colocado no princípio de alteridade, o que é indiferença? Oi? Para Nietzsche? Ok. Para todos. O que é o conceito de indiferença? Porque se eu sei quem eu sou, tenho a capacidade de alteridade, então compreender quem é o outro. Eu fechar o vidro do carro ou morar no condomínio fechado, eu estou sendo indiferente? O que é indiferença dentro desse pressuposto? Bom, vamos ver se eu consigo, diante dessa alteridade, responder a questão que ele coloca. Bom, o Nietzsche, que traz a tona, é um dos pensadores mais complexos da virada do século XIX por mim. Nietzsche não é daqueles autores que jamais vai se tornar autoajuda. A alteridade dele é ineducável. O super-homem dele é outro desses conceitos tão espinhosos quanto a própria ideia de alteridade. Ou seja, seria esse além-homem. Eu nem gosto muito do super-homem por causa de toda a carga ideológica do viés norte-americano. Eu prefiro a tradução além-homem, além-humano. Eu vou tentar um pouco aqui brincar com as ideias do Nietzsche, com respeito ao Nietzsche. Ele vai falar da transvaloração,
vai falar dessa construção desse filósofo do futuro e, portanto, desse além humano. Vamos pensar um pouco a diferença nessa perspectiva mais nietzschiana, se assim for possível. O que seria essa indiferença? Essa indiferença seria aquilo que ele vai denunciar naquele momento histórico do século XIX, quando ele vai romper inclusive com o Wagner, quando ele percebe que o Richard Wagner, a esposa do Wagner, e toda aquela cultura germânica na qual ele foi formado, toda aquela Bildung Grossmann na qual ele foi formado, aquela cultura literária toda, tinha um enorme ódio, uma enorme aversão ao ser judeu. Então, nesse momento, ele percebe a indiferença para um outro que existe e que está sendo negado por vários motivos. Então, você tem aí uma indiferença. O que seria essa indiferença? Seria negar ao outro o direito a ele ser diferente. Então, o outro não pode ser quem ele é. Ele não pode se expressar, ele não pode sequer existir. No limite, elimina-se a possibilidade disso. Nietzsche, muito antes da ascensão do nazismo, ele percebe essa crueldade pan-germânica e bate duro nessa questão. Lamentavelmente, a irmã dele era adepta dessas ideias, vai distorcer as ideias dele, porque até hoje tem gente que acha que Nietzsche era nazista, que é um contrassenso, uma coisa que não tem nem pé, nem cabeça. Então, se eu entendo bem a provocação, a alteridade de Nietzsche, que é poderosa, do além humano, é exatamente nós não fazermos esse tipo de coisa. Claro que ele tem um outro registro. Ele está num espaço em que ele critica duramente a democracia, um tipo de democracia. Ele bate duramente em toda uma concepção religiosa que o século XIX trazia. Não é só ele quem faz isso. Karl Marx e outros fazem isso também. As igrejas no século XIX tinham uma extraordinária indiferença diante do processo delas de converter todo mundo às suas ideologias. Nietzsche vai ter uma aversão violenta a esse tipo de coisa. Então, se eu pudesse conceituar nesse espírito da tua alteridade nietzschiana, eu diria que a indiferença é essa negação do ser outro, desse outro que me surpreende e eu não quero que ele me surpreenda. Se eu puder, de alguma forma, responder assim. Bom, eu vou falar da questão da ideologia, não vou falar do Nietzsche, que eu não sou doido. Você tem que falar do que entende, né? Mas a conceituação da indiferença, tá? Legal a tua pergunta, porque possibilita a gente trabalhar uma partezinha de um capítulo do estudo da ética da diferença, da ética da alteridade, que eu não tive como, não houve tempo, isso é coisa para o curso inteiro, tá? Que diz respeito às categorias de validade para manifestação daquilo que seria a manifestação social e prática da ética da diferença. São basicamente 4. Tá? Inicialmente, indiferença é a não diferença. Tá certo? Dentro daquela avisada que a gente tentou fazer de que o contrário da diferença não é a igualdade, como se pensa. Tá? A gente transportar da lógica ou da matemática o imperativo ético, a gente incorre no erro. Na ética, a diferença, a admissão da diferença e a admissão da igualdade são polos da mesma coisa. Você não faz um sem o outro. Tá? Uma espécie de dialética dessa ética da diferença. Então, a indiferença é o contrário da diferença, é a não aceitação da diferença do outro. Como é que essa não aceitação se manifesta? Bom, primeira coisa, a diferença se manifesta independente da vontade do sujeito. Tá? O cara pode ser um nazista, pode negar a diferença, pode matar todo mundo, ele vai ter que viver matando. Porque a diferença vai se manifestar continuamente o tempo todo. Tá? Não há possibilidade da eliminação do diferente sem perder. Esse é o cerne, justamente o que eu queria exato, que fosse. Exato. Agora, a simples manifestação da diferença não significa que a gente esteja atendendo aos fundamentos pragmáticos de uma ética da diferença. A negação da diferença do outro, mesmo diante dessa manifestação da diferença, constitui negação da ética da alteridade e manutenção dessa presunção do eu como medida de todas as coisas. Esse eu pode ser a minha cultura, pode ser o meu jeito de ser, o meu pensamento, a minha verdade, imperando sobre a verdade dos outros. Né? Então,
Colocado à parte essa ideia de que a diferença se manifesta, existiriam 3 pretensões de validade fundamentais. A primeira delas é que a ética da diferença exige que, para ser contemplada, a diferença do outro seja permitida na minha presença do outro enquanto tal. Correto? Então, você enquanto tal, ou o outro enquanto tal, na sua diferença, tá? A sua presença diante de mim seja admitida, evidentemente em condições de diálogo. Eu vou buscar, o primeiro movimento é de aceitação dessa presença. Então, a primeira manifestação da indiferença é quando eu não aceito a presença do outro por causa da diferença dele. O segundo movimento é o de que a presença do outro ela tem que ser inspiradora de aprendizado para mim, que é a ideia da fala e do silêncio, que o Will Goya vai tratar. Eu não sei se é exatamente dentro dessa abordagem, essa é exatamente a abordagem que ele dá. Que é a ideia de que quando o outro fala, quando a diferença do outro se manifesta, o imperativo ético da alteridade me ordena que eu me silencie para fazer da ideia dele a minha ideia naquele momento. É um gesto simbólico que eu faço, que é aquele gesto que está contido no poema do Fernando Pessoa. Eu arranco os meus olhos e os entrego para você, e tiro os seus olhos e entrego para mim. E ponho no lugar dos meus. A tentativa de eu, ao escutá-lo, que é uma tentativa que o Levinas considera corretamente impossível realizar, mas isso diz respeito é um horizonte de possibilidades, é um imperativo ético como horizonte de possibilidades, uma tentativa que eu faço de enxergar o mundo pelos teus olhos e de identificar como eu, se estivesse no seu lugar, teria os pensamentos que você tem, como você tem razão no lugar de fala em que você está. Certo? Para isso eu tenho que me silenciar. Para isso eu não posso, por exemplo, escutar você guerreando contra você o tempo todo, ou articulando a maneira como eu vou vencer você. Certo? Para isso, sem pretender fazer nenhuma orientação de autoajuda, para isso a postura psicológica é a postura do aprender com o outro. Eu me silencio e abro a minha escuta para que você penetre nela e tome posição. Primeira coisa, eu não quero debater com você, eu quero aprender com você. Essa ideia do aprender com o outro é fundamental. Quando eu nego isso, eu manifesto um sentido de indiferença. E o terceiro seria estabelecer o tempo todo condições de diálogo em que eu vou respeitá-lo infinitamente. Em momento nenhum eu vou fazer com você um gesto que eu não gostaria que você fizesse comigo se eu estivesse no seu lugar. Correto? Então, assim, são basicamente essas 3 coisas, ditas muito rapidamente, tem fundamentação filosófica, tem teoria para isso tudo, mas são basicamente essas 3 coisas, a negação de cada de uma que seja dessas pretensões de validade, ou dessas categorias, é denotador de indiferença provável. É por isso que eu falei, olha, eu não estou aqui querendo determinar que vocês deixem de subir o vidro ou deixem de se proteger nas casas de vocês. De maneira nenhuma. O que nós precisamos fazer é uma crítica de uma situação social na qual a gente está metido. Porque não é a sociedade que a gente gostaria que fosse. Uma sociedade em que a pessoa, por conta da situação de vida e de necessidade que ela tenha, e a cultura brasileira é cruel nesse sentido. O nosso grande problema, a grande diferença que afronta a alma da cultura brasileira é a diferença de classe, é a diferença de posição social. Não é por outra razão que nós somos o único país que tem elevador social e elevador de serviço. O elevador de serviço é para o pobre andar. Não importa se ele é negro, normalmente são os negros. Não importa se ele é negro, é para o pobre andar. Nós não gostamos de andar nos mesmos lugares que os pobres. E nós não nos relacionamos com os pobres. Existem religiões brasileiras que se fundamentam na ideia de assistência social e de caridade e que são religiões de classe alta, e 100 anos fazendo isso se mantém religiões de classe alta. É a condição da cultura brasileira. A condição de nós nos relacionarmos com a miséria e com a necessidade sem nos misturarmos com ela, sem admitirmos a presença dela junto conosco, sem aprendermos nada com essa relação e sem respeitarmos essas pessoas tais como elas são.
no sentido de aplacar a desigualdade social e de fazer desse mundo um mundo melhor, um mundo mais justo. Não sei se eu consegui responder a isso, mas o caminho que a ética da alteridade nos indica para a negação da indiferença, para a admissão da diferença do outro, é nesse sentido. E aí eu quero só me estender um pouquinho mais para colocar uma última coisa que eu acho que tem a ver com o que eu senti como sendo a preocupação da sua pergunta. Foi uma pergunta que me fez, quando eu estava discutindo bastante a alteridade, um amigo meu de Recife, que ele perguntou assim: Ignatius, qual que é o limite da alteridade? Até que ponto o outro pode, de fato, se manifestar? Eu tenho que aceitar tudo e qualquer coisa que vem para mim? Qual que é o limite? Qual é a categoria que determina o limite? Eu fiz um estudo a respeito, eu achei a pergunta interessantíssima, fiz um estudo a respeito disso e a conclusão que a gente chegou foi o seguinte: o limite da alteridade é a violência. O limite da alteridade é a violência. Quer dizer, eu posso, com todo o direito, negar a diferença do outro quando ela me violenta. Então, a diferença do nazismo, se eu sou judeu na época do nazismo, como exemplificou muito bem a tragédia dessa época que envergonha a humanidade inteira, o Weber, o judeu diante do nazista tem todo o direito de rejeitar a diferença dele, porque é uma diferença que o violenta. Então, nós temos o direito de chamar a polícia quando alguém nos assalta, nós temos o direito de resistir quando alguém nos violenta, certo? Agora, temos o dever de repensar a sociedade que nos obriga a isso. Porque nós queremos uma sociedade em que os seres humanos sejam tratados enquanto tais. Obrigado. Para Nietzsche, a indiferença ela acontece quando o espírito humano é covarde. E ela não acontece quando acontece o respeito diante do outro, quando esse espírito é corajoso. O critério é a fraqueza versus a força. Fortes não são aqueles que dominam o outro, mas dominam a si mesmos. E este não é um domínio de opressão, é um domínio de combustão. Porque aquele que se sente incomodado com a presença do outro é um fraco. Já que quando esse outro não me ameaça, a diferença é sutil e psicológica entre eu ameaçar o outro e eu me sentir ameaçado pelo outro. Para Nietzsche é bem simples. Quanto mais a pessoa é segura, forte de suas convicções, dono, criador de si mesmo, menos a presença do outro o desconforta, porque ele é autossuficiente. Então ele vai apresentar toda a sua ética em dois caminhos. Ele vai falar da moral dos escravos e a moral dos mestres. E dá um exemplo, nem sempre bem compreendido, na sua obra O Anticristo. Ele vai dizer que, sim, eis um homem forte que foi Jesus, dono de si mesmo. Ninguém lhe mandava. Ele podia morrer, mas era dono, morria de si mesmo. E os fracos e os covardes que não pensam ou sentem ou caminham por si mesmos, mas obedecem aos outros, e cita os cristãos. Não por menos, os nazistas eram cristãos. Não por menos, nas cruzadas, os cristãos foram os mais cruéis da humanidade. Não? Então, a indiferença para Nietzsche é a covardia. Mais alguma questão? Primeiro, professor Railton Nascimento. Antes de qualquer coisa, parabenizar tão belo evento. Me lembrou o Café Filosófico lá da Praça da Bastilha, a ideia pioneira do Marx, hoje falecido, e que inclusive gerou uma obra bonita, né? Café Filosófico. E que bom ver vocês três assim, com almas tão belas, compartilhando, abrindo espaço de diálogo filosófico com a sociedade, com essa bonita cidade de Goiânia, tão desigual, mas tão bela, né, Ignatius? E eu quero me dirigir exatamente a você, e você me chamou muita atenção ao final da sua fala, quando você mostrou a dimensão, todos mostraram isso, mas você foi claro e explícito na postura do intelectual engajado, né? Não adianta a gente abrir discussões belas, refrigérios para a alma, acalentar
nossas crises existenciais, se a gente não mostra comprometimento com a história, com a realidade, com esse país especificamente, que aí entra toda a dimensão política, a dimensão da praxis. E é exatamente nesse sentido que eu quero questionar, nessa exposição tão interessante sobre a alteridade, onde é que fica o lugar do dissenso, né? O espaço do dissenso, espaços públicos de afirmação do dissenso. Onde é que isso entra exatamente nessa abordagem sobre a alteridade, quando a gente tem que, com muita firmeza, muita clareza, escrever, dizer, publicar, ainda mais numa sociedade que muitas vezes faz coro a um consenso falso, ao falso consenso. A um consenso que é imposição ideológica, a um consenso que serve a determinados interesses, a um consenso que oprime, a um consenso que interessa a poucos. Qual é o lugar do dissenso na filosofia da alteridade? E quais são os consensos que hoje, né, nós podemos, enfim, nos aproximar e dizer é possível afirmar consenso nesse aspecto. Esse consenso é interessante, é o consenso da vontade geral, né? É o consenso da maioria, é o consenso dos interesses mais coletivos, mais gerais, né? Pensando essa perspectiva exatamente política, do intelectual engajado e da afirmação exatamente do dissenso. Ninguém aqui quer fazer pergunta fácil, né? Dissenso é a discordância, é a manifestação da diferença das ideias. Bom, eu vou falar das duas coisas o mais rapidamente que eu puder. Primeiro, a questão do intelectual engajado. Eu acho que essa pontuação que você fez, eu fiquei muito feliz com ela, porque a mim me parece que, vira e mexe, eu sou levado a esse tipo de coisa, né? Eu me nomeio de uns 15, 20 anos para cá, intelectual. Mas qual é a sua profissão? Eu sou professor, eu sou intelectual, sou pago para pensar e para dizer as coisas que penso, para dialogar com as pessoas sobre pensamento. Uma sociedade como a nossa, às vezes a gente fala, eu sou intelectual, fica parecendo uma coisa de presunção, né? Pô, tá achando que ele é melhor que os outros, que ele é mais inteligente que os outros, mais bem informado que os outros. Eu acho que não. Ser intelectual é uma profissão, como qualquer outra. Estava comentando com a Larina Santana agora há pouco. A gente, um bom pedreiro, um bom servente de obras, ele sabe coisas que sequer imagino, sabe? Ele consegue fazer coisas que eu não sei fazer. Eu não sei usar as mãos. O máximo que eu faço com as mãos é digitação e carimbo, né? Em momentos específicos em que isso é cabível. Então, assim, o resto da minha atividade, eu tenho um amigo que fala assim, Luiz, você adora Coca-Cola e macarrão. É por causa que você tem muita necessidade de açúcar, né? Carboidrato que vira açúcar, e na Coca-Cola o que tem é açúcar. E porque você trabalha só com o cérebro, o resto do corpo é impalpado, é atrofiado. Não é tanto assim, mas ser intelectual, então eu acho que a sociedade brasileira, a sociedade goiana especialmente, eu vivo dentro das duas maiores universidades de Goiás, que é o UFG e a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, e vejo, às vezes, que ainda nós precisamos de bons intelectuais. Nós precisamos de pessoas que sejam ousadas no pensar. Estava conversando com o Jorge agora há pouco, que é um colega, um companheiro nosso, e ele falando, ô Signato, mas você não, evidentemente, conhece o mesmo tom de voz, porque ele é muito amigo meu. Pô, você chegou e falou, mas estava errado, e que você está corrigindo errado. A gente precisa ousar pensar. Provavelmente ele errou e provavelmente eu também. Mas, pô, que vale a pena o caminho que nos leva a pensar diferente, a pensar melhor do que os pensadores anteriores, aqueles que nos antecederam. Então, assim, eu gostei muito quando você falou dessa coisa do intelectual, porque a ideia de ser intelectual para mim é basicamente isso. Nós precisamos ter bons intelectuais
pessoas que sejam bem fundamentadas, bem engajadas, que saibam pensar e que ousem fazer isso, ainda que chegue a conclusões que não possam ser as melhores. E pensar o quê? Pensar a vida, pensar o mundo, pensar as coisas, pensar a vida humana, pensar o ser humano concreto. Tá? Eu adoro esse pessoal da filosofia, fala do Nietzsche, e nós vamos discutir o Nietzsche. O Nietzsche, o que o Nietzsche acha, isso e aquilo. É legal pegar o Nietzsche, pegar o Habermas, pegar o Levinas e trazer para o nosso dia a dia, trazer para Goiânia, falar de higiene diante de ética da alteridade. Para mim isso é fundamental e isso é engajar o projeto intelectual. Né? Quer dizer, o intelectual não é aquele que modifica o mundo, mas é aquele que cria problemas para as pessoas se sentirem desafiadas para sair e modificar o mundo. Bom, e é nesse sentido que entra a ideia do dissenso. Tá? Sobre o dissenso eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que o melhor lugar para discutir consenso e dissenso não seria a ética da alteridade. Tá? Seria a ética do discurso, a ética da discussão. E até eu sugiro ao Will, me convide de novo aqui, olha só que pretensão, para falar de Habermas, para falar de ética, uma outra ética que é a ética do discurso, a ética Já está do combinado. Agenda, segundo semestre. Então tá, aí eu... Segundo semestre, então tá. Eu pensei que fosse semana que vem. Mas assim, falarmos da... A questão do conceito de dissenso é mais bem posicionada na ética do Apple e do Habermas do que propriamente na do Levinas. O máximo que eu poderia te dizer, em termos de ética de alteridade, para Levinas, ou para a ética... deixa eu começar de novo. O máximo que eu poderia te dizer sobre dissenso na ética da alteridade é que a figura do dissenso é absolutamente fundamental para compreendermos o que seja a manifestação da diferença. Como eu disse no início, eu reconheço a manifestação da diferença do outro quando o outro discorda de mim. Quando o outro concorda comigo, eu me sinto feliz da vida, acho o outro inteligentíssimo. Todo mundo que concorda comigo é genial. Chega para mim e fala assim: Nantes, você é maravilhoso, você disse exatamente as coisas que eu penso. Eu falo, gente do céu, às vezes não é sinal de inteligência, né? Por quê? Por causa que quando você concorda comigo, eu não aprendo porcaria nenhuma com isso. O chefe que é autoritário, que quer que todo mundo concorde com ele, é um idiota. Porque as pessoas vão calar as diferenças delas e eu não vou aprender porcaria nenhuma além daquilo que ele já pensa que sabe. Então, a ideia do dissenso é absolutamente fundamental para que a gente aprenda alguma coisa. De repente, nós estamos aqui falando coisas que às vezes vocês não saibam, surpreendam vocês de alguma maneira, é a manifestação de autoridade. Se vocês, na hora de perguntar, não discordar de nada do que a gente fala, e não nos provocar, não nos desafiar em alguma coisa, a gente sai do mesmo jeito que entrou. Aí fica lindo, a situação de absoluta injustiça. Só vocês que aprendem e a gente não. O que é uma inversão do pensamento de que quem fala tem poder. Normalmente o poderoso, especialmente o poderoso autoritário, o ditador, é o ser mais burro da sociedade. Porque é aquele menos capaz de aprender uma diferença que aquela sociedade traz. Porque ele anula a diferença do outro, ele oprime a diferença do outro. Então a opressão é um ato de imbecilidade, é um ato de vício. Todo ditador, todo poderoso, autoritário, é também, e essa é a contradição do poder, é também idiota, é também burro, que é o que vai fazer ele decair no momento seguinte. De forma que nós temos uma sociedade de senso e uma sociedade de contradições. E a inteligência intelectual dentro dessa sociedade, aí, pessoas como eu e você, que somos professores e que estamos aí ousando pensar alguma coisa, a grande arte de ser bom intelectual dentro dessa sociedade é sermos cada vez mais capazes de enxergarmos as contradições e as diferenças, compreendermos como é que elas acontecem e colocá-las a público. Denunciá-las no sentido marxista, mas no sentido habermasiano, publicizá-las. Tá? Informar às pessoas como é que nós estamos fazendo, como é que nós estamos nos relacionando, a fim de que essas pessoas, uma vez informadas disso, possam repensar a própria condição de vida. E aí a mudança social, ela acaba acontecendo por conta desse jogo de informação.
Sem dissenso a gente não prospera as ideias, sem dissenso não há alteridade. Aproveitando o querido professor Railton, que é um grande especialista também em filosofia clínica, que é filosofia em consultório, ajudando os outros a pensarem seus problemas, seus dramas, diante das decisões e dilemas que precisam enfrentar, sem jamais pensar por eles. Sabe bem o quanto a filosofia precisa abandonar o pensamento acadêmico e ser aquilo, exemplo vivo de como estamos agora, engajados uns com os outros. O café filosófico entre nós é um exemplo vivo que nós estamos fazendo. Um compromisso de encontros, de aprendizagens. E parabéns também pelo seu grande trabalho feito no ensino médio, que provoca isso na juventude. Mas isso ele vai fazer e vai mostrar muito bem durante a sua fala ainda em junho. Obrigado, senhores. Mais alguma questão para concluirmos essa primeira parte? Sim. Seu nome, por gentileza? Boa noite, meu nome é Gisela, sou pedagoga, quero parabenizá-los e para mim é muito bom esse espaço, sou assídua também às 11 horas, todos os domingos, né? Tenho a oportunidade de assistir, que bom que vocês trouxeram esse evento aqui para Goiânia. Eu acho que minha pergunta vai ser fácil, nem considero uma pergunta, mas uma provocação ou algumas considerações, porque nós estamos discutindo, vocês apresentaram, falando sobre alteridade em vários aspectos, em vários campos. Como é que fica a alteridade com o outro, na nossa relação de convivência, nas nossas relações com esse outro? Uma vez que esse outro, né, entendendo por alteridade, é o respeito que eu tenho que ter a esse outro, me colocar no lugar dele, e ele se posta como ele, né? Lembrei quando você falou aí, no início da sua fala, falando de dois exercícios, né, para a gente fazer essa alteridade com o outro, mas se o outro não se posta realmente como ele é, sendo que sou eu mesmo, né, eu mesmo, que sei quem eu sou, como é que fica esse exercício da alteridade se o outro não me permite? Então, como é possível haver essa alteridade, haver esse exercício de convivência com o outro? Bom, agora eu vou fazer um pouco coro com o Luiz Ignazio. Essa é a pergunta fácil. Eu imagino é difícil. Bom, querido, existem limites nas relações. A alteridade, a ideia de alteridade, não nos traz imediatamente, se eu entendi a tua questão, quase que embutido, assim, é necessário que se dê nessa relação autoritária a compreensão. Ou seja, pode ocorrer o contrário. Pode ocorrer, mesmo eu estando aberto, mesmo eu não sendo indiferente ao outro, ele se tornar indiferente a mim, ele não querer se relacionar comigo. Então, existem esses limites. Quando o Levinas pensou a questão da alteridade, ele estava diante de um dilema ético muito grave da humanidade. Ou seja, o que eu faço com os nazistas? Essa pergunta estava na cabeça dele em toda a obra dele. O que eu faço com alguém que nega-me o direito de eu existir? Não importa o esforço que eu faça para tentar entendê-lo, para tentar compreendê-lo, para tentar estabelecer um diálogo com ele, ele me nega totalmente como um ser que tem o direito de ser um outro ser que não concorda com ele. Isso permeia muito a história do Levinas, não só dele. Tem um outro pensador de quem eu gosto muito, que não é um filósofo, ele é um psicoterapeuta, Viktor Emil Frankl, que sobreviveu a um dos campos de concentração e viu muitas pessoas sobrevivendo ao campo de concentração. Então a alteridade, ela tem limites. As relações humanas, elas têm limites. E se a pessoa resistir, não há muito o que a gente possa fazer, senão esperar, senão ter paciência. Talvez, pensando socraticamente, como os velhos mestres lá do mundo antigo, que os valores eram a sabedoria, a paciência, a persistência, né? E a coragem, que o Will citou tão bem, que o Nietzsche quer tirar lá do mundo antigo e trazer para o mundo daqui, a coragem de ser, né? Paul Tillich tem um belo livro teológico sobre isso, a coragem de ser, de novo ser e não só ter, não só viver no mundo, só ter.
Então, seria o resgate desse valor da paciência, a concessão, a espera, que o querido Luiz Ignatius, no belo texto, trabalha tão bem. Eu vou concluir esse primeiro momento. Quero que vocês se perguntem, tanto a si próprios quanto a quem está do lado, aqui próximo. Você é capaz, se sente, aceita o desafio? Não há dúvidas de que a simplicidade exige muito esforço para alcançar. Você é capaz de conhecer o outro, de tornar o outro seu próximo, aproximando-se dele? Não haveriam respostas que bastassem se não começássemos agora, justamente quando abrimos um café filosófico, cujo tema e a proposta é amizade. Dizem as preces, meu desejo que é para todos nós, eu desejo que também é que assim seja. E gostaria antes de que pudéssemos então nos conhecer, trocar contatos, amizade, criar vínculos rituais entre amigos, e fomos ali a autógrafos do livro do querido Luiz Ignatius, A Sombra do Avesso da Luz. Eu nem sabia que ele fez uma homenagem também para mim, nos momentos em que a gente se encontrava na casa dele discutindo, que depois veio a tornar-se brilhantemente por ele este trabalho. Concluir esse nosso primeiro momento com um dos autores franceses, da literatura francesa, que marcou profundamente a minha adolescência, André Gide. Prêmio Nobel de Literatura. E ainda voltando à sua pergunta, respondendo, quando eu disse que devemos duvidar de nós próprios quando julgamos o outro, ele diz outra coisa assim: creia nos que procuram a verdade, mas duvide dos que a encontraram. Senhoras e senhores, pelo café filosófico entre amigos, entre nós, muito obrigado.